entrar nesse lugar, algo vai acontecer. Uma palavra vai chegar no teu coração, um hino vai chegar na tua alma. Você tenha certeza que você não veio aqui apenas para olhar para o pastor, para o irmão, para a pastora, para ninguém. Você veio aqui única e exclusivamente para adorar a Deus. Amém? E se você veio para adorar ao Senhor, saiba de uma coisa. Quando o adorador chega na casa do Senhor, a palavra diz que quando o adorador chega, irmãos, a Shekinah é a glória. E a glória, irmãos, é um impacto que você sente pela presença que você sente a presença do Espírito Santo. A tristeza vai embora, o cansaço vai embora, porque o cansaço e a tristeza está na carne, está na alma, mas o Espírito do Senhor é que nos fortalece. Amém, irmãos? Você de casa que nos ouve e nos acompanha, prepara para nesta noite Deus falar contigo, ou neste dia, porque Deus vai falar contigo algo diferente. Estava ali meditando e eu ia falar assim: acho que o cooperador Luiz vai pregar hoje. Aí, hoje eu falei: não, o cooperador que hoje vai pregar hoje. Essa é a resposta dos dois. Falei: meu Deus, o que o Senhor vai fazer nesta noite? Isso que, irmãos, é algo interessante quando você sobe no altar de Deus. Todas as vezes que você sobe no altar de Deus, você tem uma responsabilidade. Eu acho interessante que quando você sobe no altar, primeiro Deus manda você descer. Irmãos, porque foi assim com o profeta Ezequiel, que quando Deus falou: desce, levanta-te, ele falou: desce a casa de Israel, mas antes de você descer, levanta que eu quero falar contigo. Então Deus quer falar contigo, amém? Deus quer falar contigo em casa também. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5, porque eu quero falar contigo nesta noite a atitude de obedecer e receber. Hoje eu quero falar contigo que a Bíblia, a Escritura Sagrada, irmãos, ela tem muitas promessas de bênção para a tua vida, amém? Mas a Bíblia Sagrada também tem muitas promessas de correção para a tua vida também. Amém? Amém. Oh, glória. Porque, irmãos, em todo tempo, Deus, Ele sempre preparou o melhor para mim e para você. Por que que muitas vezes, irmãos, as pessoas não entendem o que Deus ensina? Por que que as pessoas não conseguem compreender o que é preciso fazer para receber o melhor de Deus? Amém? Irmãos, acharam aí? Livro de Mateus, capítulo de número 5, quando fala da bem-aventurança, ou o sermão da montanha das beatitudes, como alguns textos usam, ou algumas traduções. Mas eu quero, a partir do versículo de número 1, eu quero que você detenha a tua atenção, porque não é Mateus escrevendo aquilo que ele acha. Presta bem atenção. Não é Mateus ensinando alguma coisa. Não é Mateus expressando aquilo que ele tinha entendido a respeito do acontecido. Eu quero dizer que o Mateus, ele começa a dizer assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Presta bem atenção. Quem é que quer aprender nessa noite tem que ser o quê? Oh, glória. Tem discípulo aqui nessa noite, amém? Irmãos, discípulo é aquele que observa o seu mestre e quer fazer igual, amém? É abrindo a boca, aí que está o grande detalhe. Mateus começa a falar que Jesus, ele sobe no monte,
E o que ele faz? Começa a se aproximar aos discípulos. Então Jesus agora ele abre a tua boca e começa a fazer algo que eu quero fazer com você nessa noite. E os ensinava. Jesus o ensinava, dizendo, vamos entender isso. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até o versículo 12. Curve tua cabeça. Senhor meu Deus, Espírito Santo, sem a tua presença, nada dessas palavras se cumpre na nossa vida. Sem a tua direção, nenhum pensamento do homem será mudado ou transformado. Por isso, Espírito Santo, nós não queremos emoções, nós queremos entendimento da tua verdade em nós. Por isso eu rogo a ti a tua presença clara, nítida, na vida de cada um dos meus irmãos que estão nesse lugar, principalmente na minha, que nesta noite quero ministrar a tua palavra. Por isso, Espírito Santo, eu creio que os irmãos que sentiram a tua presença não foi algo passageiro. Então, Pai querido, que da mesma forma que o Espírito Santo habita em nós, manifesta com entendimento e sabedoria na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém. Irmãos, Jesus ele começava a ensinar. Vamos ver aqui o primeiro ensino que Jesus ele passa para mim e para você como discípulo dele. O texto que nós lemos aqui, eu não sei se vocês observaram, várias vezes, se não me lembro a memória, se não me falta a memória, 4 vezes Jesus menciona o reino dos céus. Para adquirir o reino dos céus, há uma condição na tua vida, amém? Porque no capítulo de número 3, Jesus começa dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, quem é pobre de espírito? Vamos entender isso. Quem é pobre de espírito, irmãos, é quando ele vive na vida do pecado. Porque no capítulo de número 51, o nosso rei, sacerdote, profeta, juiz, chamado rei Davi, ele descreve lá no Salmo 51, bem assim, Senhor, não retire de mim a alegria da tua salvação. Irmãos, observe uma coisa, que Jesus ele está falando que bem-aventurados pobres de espírito, porque aquele que é pobre de espírito, ele está na dependência de Deus todo o tempo. Quem é pobre de espírito, ele está na dependência do Espírito Santo, todo momento clamando e suplicando para que haja uma misericórdia e graça na tua vida.
E é isso que você precisa. É essa dependência, irmãos, para que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus venha habitar em você. E é por isso que o salmista Davi, ele diz: não retire de mim o teu Espírito, e nem a alegria da salvação. Irmãos, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, basta acontecer qualquer tipo de adversidade na tua vida, irmãos, e aquela tristeza, agonia, tribulação, vai entrar no caos, a pessoa vai sofrer, a pessoa vai ficar angustiada, algumas pessoas chegam a ponto de quê? De matar, de suicidar, porque a tua tristeza é tão grande, o teu espírito está tão pobre, e ele não sabe como enriquecer o espírito. Eu quero dizer uma coisa: você quer enriquecer teu espírito? Então entre no reino de Deus. Só que para você entrar no reino de Deus, só através do Espírito Santo habitando em você, te conduzindo a um caminho. Porque o pobre de espírito, irmãos, vocês já observaram que todo pobre e miserável, ele está desnutrido, ele está desfigurado, ele está maltrapilho, ele está, irmãos, em condições. Ele não tem condições de estar no meio da sociedade. Irmãos, o pobre de espírito são aquelas pessoas que ela vive enclausulada. Ela não quer estar no meio da sociedade, não quer ter convívio com ninguém. Então eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo, ele dá vida, amém? O Espírito Santo traz alegria, amém? O Espírito Santo, ele dá consolo. Amém? Irmãos, qual é a tua esperança de vir à igreja, de vir servir a Deus? É você ter a convicção de que você era um pobre, miserável, e agora você tem a graça do Espírito de Deus na tua vida. Então Deus garante para você o quê? Irmão, se você é pobre, você vai ter uma certeza de uma coisa: Deus vai te garantir o reino. Mas para você entrar no reino dos céus, é necessário você fazer o quê? Entrar pelas portas, irmãos. Deus me deu uma revelação, irmãos, algo interessante. Deus me deu uma revelação em sonho. E eu vou contar para os irmãos. Querem saber? Eu estava num lugar, em uma porta de uma igreja. Eu estava, aliás, dentro dessa igreja. Eu achei algo interessante que Deus me revelou assim. A igreja estava bonita, a igreja estava cheia. Só que na porta da entrada da igreja havia muitas pedras, havia muitas pedrinhas. E havia um irmão dessa igreja aqui. E esse irmão dessa igreja, ele, com pá, ele tirava. O irmão não está aqui, por isso que eu não vou falar o nome. Tá? Ele tirava. E eu, comentando com o pastor dessa igreja, que não era essa, eu comecei a comentar com ele assim: nossa, as pessoas não entram pela porta da tua igreja, porque essas pedras que estão aqui, pela janela. Presta bem atenção, irmãos. Mistério para a tua vida. Você só vai entender que o Espírito Santo vai te revelar. Se você não se ligar com o Espírito Santo, você vai simplesmente escutar, você de casa também. Então é o Espírito Santo que vai te revelar. Presta bem atenção. E eu comentando, e esta pessoa falou assim: não, eu vou retirar as pedras, para que as pessoas entrem pelas portas. Presta bem atenção, irmãos. E esse pastor falava assim: não precisa. Não precisa tirar as pedras. Deixa o povo entrar pela janela. Irmãos, eu me deparei uma revelação que Deus me deu a respeito de uma igreja. Tem muita gente entrando. Eu não vou falar o nome. Eu vou falar diretamente com o próprio. Tem muita gente entrando na igreja. Muita gente entrando.
pela janela. Pela janela, irmãos, só quem entra é ladrão. Deus fala que eu e você tem que entrar pela porta estreita. A porta estreita, irmãos, é você ter que tirar as pedras para chegar na porta. Se você não tirar as pedras para você entrar pelas portas, você vai entrar pela janela. E quem entra pela janela, irmãos, ele não está entrando pelo caminho certo. E no final dos tempos vai ser lançado fora. Como diz a parábola, irmãos, ao qual Jesus nos fala. Da vinha, da festa. Irmãos, fique ligado. Deus quer que você entre pelas portas. Amém? Porque entrar pela janela, você passa por cima das pedras. Porque você passando pelo cima das pedras, você consegue chegar mais rápido. Só que as pedras já tamparam as portas. E é por isso que você agora tem que se esforçar para tirar as pedras da porta que vai fazer com que você entre no reino de Deus, irmãos. Vocês entenderam o mistério? Amém? Se você não entendeu, peça ao Espírito Santo para te revelar, porque Deus falou com você. Porque de maneira nenhuma o Espírito Santo me traz à minha memória algo para me participar com você aqui e com você de casa, se não houver um sentido para a tua vida. Cada palavra há um sentido para a tua existência. E é por isso que a Bíblia nos ensina, bem-aventurado, versículo 4, os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, você trabalha arduamente tirando as pedras da porta do seu caminho. E muitas vezes você começa o quê? Olhar as tuas mãos já com calos, olhar os seus sapatos furados, olhar a tua pouca força. Mas você tem um objetivo. Você tem um objetivo de tirar as pedras do seu caminho. Irmãos, a Bíblia nos fala no livro de Salmos 126, que aqueles que saem chorando, semeando, irmãos, a boa palavra, a boa semente, eles voltarão com seus molhos em suas mãos e alegria. Irmãos, só voltam com seus molhos nas mãos aqueles que foram o quê? Consolados. Todo o teu choro há um consolo. Todo o seu choro há um consolador. Por isso que a palavra de Deus nos garante o que Jesus, ele afirmou para mim e para você em João 14. Eu os advirto, para que não me segure, porque se eu não for, ele não virá. Irmãos, quem é que veio? O Consolador. O Consolador já veio. O Consolador já está nesse lugar. O Consolador, irmãos, ele não quer estar fora de você. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Quer dizer, irmãos, para aqui sua atenção e observe coisa interessante na vida das pessoas. Aonde é que você procura o seu consolo? As pessoas procuram consolo nas drogas, nas cocaínas, nas bebidice, na jocatina. Em várias coisas as pessoas procuram o seu consolo. Às vezes as pessoas até procuram consolo, irmãos, em pessoas erradas. As pessoas procuram consolo, irmãos, aonde ele não precisa, porque já existe dentro dele, se o Espírito de Deus está nele. Se o Espírito de Deus está em você, irmãos, então nada vai ser necessário para te consolar. Basta simplesmente você trazer para fora. Amém? Irmãos, se o Espírito Santo de Deus está em você, você vai estar chorando muitas vezes. Por que você chora? Porque a tua alma te entristece, porque a tua alma fica abatida. Lembra do Salmo 42, quando Davi, ele começa a ficar angustiado, porque ele tinha cometido um pecado, ele tinha cometido falhas diante de Deus, e ele descreve que
assim como a corça anseia pela água, assim a minha alma brama pelo Senhor. A alma dele estava abatida, a alma dele estava desconsolada, a alma dele estava necessitando de algo para consolar, mas ele tinha certeza de o quê? Sabendo que o Espírito de Deus que vinha sobre ele teria a capacidade de consolar, seria a água do refrigério, irmãos. Então eu quero dizer para você o seguinte, porque Jesus ele está falando que bem-aventurado os que choram, mas busca o consolo no Espírito do Senhor. Aquele que busca o consolo na palavra, porque a palavra de Deus ela é revelada para você, irmãos, para que você, no momento que você está angustiado, no momento que você está aflito, no momento que você não tem saída, aí é que você abre a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, ele traz para você um entendimento claro da palavra que você está lendo e você sente o refrigério na tua alma. Ah, pastor, mas espera aí, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Ah, pastor, eu não sei nem ler a Bíblia. Irmãos, o Espírito Santo tem lançado semente no teu coração. Então essa semente, ela é a palavra e ela vem a tua memória, e quando ela vem à tua memória, é que vai fazer com que aquela palavra te console naquele momento que você está vivendo, naquela situação que você está angustiado, naquela situação onde você não vê mais saída para você. É isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Por isso que Jesus diz assim, não se preocupe com o que é a vez de falar, pois Ele lhe trará à memória tudo o que é necessário para que você diga. Irmãos, aqui nós tivemos no sábado as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, amém? Você foi batizado com o Espírito Santo? Espírito Santo, irmão, batismo com o Espírito Santo não é só aquele momento, aquela, ai, ui, 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 né? Aquele arrepio, não, irmãos. Falar em língua, irmãos, isso está em você. O Espírito Santo está em você. E essa presença do Espírito Santo é que vai fazer o diferencial. Irmãos, eu quero falar para os irmãos aqui. Batismo com o Espírito Santo é uma capacidade a mais que você recebe. Sabe para quê? Não é simplesmente, irmãos, eu paro e medito quando uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela recebe dons. Teve um casal que passou aqui conosco aqui, eu encontrei com eles outro dia, e eu falei assim, e aí, o que você está fazendo? Ah, estou por aí aonde? Ovelha sem pastor é apetisco ou petisco para o lobo. É, irmão, ovelha sem pastor é aperitivo para lobo. Já vai escrever, né? Ovelha sem pastor, irmãos, é aperitivo para lobo. Ah, mas Deus ainda tem misericórdia. Espera aí. Fala em língua, recebe profecia e não quer estar na congregação, não quer ter um compromisso? Opa, que Espírito Santo é esse? Irmãos, olha, eu tenho responsabilidade, eu estou falando, porque se eu pecar contra o Espírito Santo não vai adiantar nada, eu posso pregar, eu posso fazer tudo, e já estou condenado, porque o único pecado que não há perdão, é contra o Espírito Santo. Então quando você recebe o Espírito Santo, irmãos, não é para você viver mais uma vida na mesmice, não é para você viver uma vida onde tudo para você. O Espírito Santo é uma capacidade a mais, por isso que Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Poder, irmãos, é uma capacidade de vencer o invencível. Então, irmãos, eu quero dizer para você que foi batizado com o Espírito Santo, você tem que ter convicção disso, que o Espírito Santo entrou em você e agora você não é mais o mesmo. Por quê? Porque, irmãos, agora você tem algo, o Espírito Santo ele vai te impulsionar, o Espírito Santo ele vai te capacitar. Irmãos, eu estou falando porque eu sou batizado com o Espírito Santo. E nada tem me parado, irmãos. São 16 anos, irmãos, que eu venho lutando. E todas as vezes que o diabo dá rasteira, se machuca, cai,
Não tem problema. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, ele pega pelo cabelo, levanta, vem cá, vamos embora. Irmãos, quem tem o Espírito Santo é para isso. Quando você pensar e falar assim, não aguento mais. Ele fala assim, não aguenta não? Espera aí que eu vou te dar uma ajudinha. Irmãos. O quê? O Espírito Santo, ele corrige quem ama. Livro de Apocalipse está escrito. Eu corrijo e exorto a quem eu amo. Para quê? Para o próprio benefício. Então o Espírito Santo, irmãos, ele bate de frente mesmo. Olha, está parado por quê? Está desanimado por quê? Eu sou o seu consolo. Não, eu disse para uma pessoa, nesse dia, eu disse assim, no meio de uma conversa, eu disse assim, olha, infelizmente, se nós dependermos de qualquer pessoa, nós ficaremos frustrados. Por isso que eu tenho certeza de uma coisa, o único que você deve depender é do Espírito Santo de Deus. O único que você deve depender é dele. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele não é apenas algo imaginário. O Espírito Santo é uma pessoa. Por acaso alguém fica triste aqui dentro? Sim ou não? Fica assim, dona Rosa. Fica. Tem momentos que você fica triste quando as coisas não estão indo do seu jeito. Eu vou fazer de novo a pergunta. Há momento na tua vida que você fica triste? Há momento que você fica triste. Sabe o que eu quero dizer com isso? Irmãos, há momentos na vida da pessoa que a tristeza bate tão forte que ela não tem uma direção. Aí, sabe o que ela faz? Ela acha que o Espírito Santo também não fica triste, porque ele é o Consolador. O Espírito Santo, ele te acompanha. O Espírito Santo, ele está andando contigo. O Espírito Santo, irmãos, ele está vendo a cada momento a sua luta para vencer. Por isso que é bem-aventurados que choram. Ele está vendo o teu choro. Ele está vendo a tua dificuldade. Então sabe o que acontece? Quando nós não damos valor para ele, por isso que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Efésios assim, não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, não entristeça, irmãos. E muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Porque nós choramos, olha, nós choramos, muitas vezes por perca de alguém, choramos por raiva, choramos por alegria, choramos por falta de dinheiro, porque quando a conta chega e você não tem dinheiro, você começa a ficar, ai meu Deus, o que eu faço? Aí, choramos por causa de doença, choramos, irmãos, por causa de separação, choramos por qualquer ato, irmãos, emocional. Mas, cara, quando o Espírito Santo chora? É isso que você precisa entender. O choro dele é olhando para mim e para você, que ele quer te consolar. Mas você está tão fito, tão olhando, você está na direção dos seus problemas, que você esquece quem é o Espírito Santo em você. Você esquece quem é o Espírito Santo que age em você. Às vezes as pessoas, irmãos, estão vivendo nesse mundo. E eu parei para pensar um pouquinho. Fiquei imaginando qual é o caos da sociedade em todas as áreas da nossa vida. O caos da sociedade, irmãos, está baseado em 3 coisas. Poder, poder e poder. Todo mundo quer ser poderoso, todo mundo quer mandar, todo mundo quer obter, todo mundo quer alguma coisa, todo mundo deseja alguma coisa. E o mundo fica desequilibrado, porque você pode ver que um tem mais, outro tem menos. Um tem mais alegria, outro tem menos alegria. Como é que pode? Irmãos,
a medida que você obedece e conhece o Espírito Santo é a medida do seu consolo. Tá? A medida que você conhece e a medida que você tem de intimidade com o Espírito Santo é a medida do seu consolo. Há pessoas, irmãos, que basta uma dor de dente, pronto, já é o caos. Passa a semana toda, fala contra Deus e o mundo, enquanto o Espírito Santo está ali olhando, chorando, esperando aquele servo, aquele filho, falar: Espírito Santo, me ajuda. Às vezes eu chego aqui, irmãos, dobro meus joelhos e só falo assim: Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Irmão, eu não falo mais nada, eu não sei falar: Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Irmãos, 3, 4, 5 minutos, só fico falando isso. Quando eu levanto, irmão, não é a mesma forma que eu joelhei. Sabe por quê? Porque Ele é o consolo verdadeiro. Ele é o seu consolo verdadeiro. Em todo tempo, irmãos, em todas as suas agonias, Ele é o consolo. Amém? Então, irmãos, para você ser consolado em seus momentos de choro, em seus momentos de agonia, você tem que lembrar o que você tem semeado. A boa semente, que você vai voltar, o quê? Com seus molhos em tuas mãos. E você voltando com teus molhos em tuas mãos, significa que o consolo está em você. Lembre-se disso. Amém? Então, irmãos, semeie uma boa semente. O resultado do teu choro é a semente que você planta. Tá? O resultado do teu choro é a semente que você planta. Irmãos, e às vezes nós plantamos semente que depois nós vamos ver que a semente nos faz chorar mais do que a alegria de ter plantado. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Depois do choro, o consolo chega. E eu quero falar o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem é que gosta de estar do lado de uma pessoa que só sabe brigar? Ninguém. Quem é que gosta de estar do lado de uma pessoa que ela não tem paz? Ninguém. Quem é que gosta de estar trabalhando do lado de alguém que só sabe reclamar da vida? Alguém que não consegue ter mansidão, irmãos. Irmãos, você tem uma capacidade exclusiva de ter um fruto do Espírito. Há alguns momentos na nossa vida, irmãos, que há um desequilíbrio na nossa existência. E nesse desequilíbrio, se você não tiver cheio do Espírito, você comete o fruto da carne. O fruto da carne é o quê? Ira, discórdia, dissensão, porfia. Eu só vou falar esses 4, porque esses 4 é que traz, irmãos, a divisão entre duas pessoas. Discórdia, porfia, dissensão e ira. Porque você não fica irado, irmãos, se não for consigo mesmo ou com outra pessoa. Você fica irado. E nesta ira, faz com que você tome atitude de vingança. Aí que está o grande problema das pessoas, a vingança, irmãos. A Bíblia diz: irai-vos e não pecai-vos. Vamos olhar para o homem chamado Moisés, que ele é dito, né, como o homem mais manso da face da terra. Já viu alguém chamado de manso e falar para a terra se abrir e engolir 250 profetas? Ele era mansinho. Ele já fala assim: Deus, tome juízo entre eu e esses 250 sacerdotes aí que se levantaram contra mim. Aí Deus: Moisés, o que você quer? Não, tome juízo aí entre eu e ele. Acabou. Poxa, Moisés, você sabe que
você tem intimidade comigo. Esses aí são rebeldes. Tome juízo, Senhor, entre eu e eles. A solução de Deus foi o quê? Abrir a terra e engolir os 250 profetas, junto com a mulher e os filhos, e os gados, e os bois, tudo. A terra engoliu vivo, irmãos. Primeiro terremoto que a placa tectônica da terra se moveu e abriu, irmãos. De uma só vez, engoliu todo mundo. E ele era manso. Imagina, irmão. Manso, manso. Ele só fez isso. Vai o povo. Começa a reclamar. Começa, irmãos, a ficar agoniado. Poxa, Moisés, você me traz do Egito, porque está lá no Egito, pelo menos eu tinha cebola e pepino para comer. Tinha água para beber. Você me traz para um deserto. Bom, deserto é a melhor escola para quem quer aprender alguma coisa. Quem não quer estar no deserto, não quer passar na escola. Quem não passa na escola não recebe diploma. Quer receber um diploma? Tem um preparado para você, tem um canudo preparado para você. Mas só que esse canudo está na mão do Senhor. Porque a Bíblia nos fala no livro de Apocalipse que Ele tem um novo nome para entregar para você. Só entregará esse novo nome para aqueles que chegarem lá no final, irmão, da escola do deserto que você passa às vezes. E aí o que acontece? Moisés vai, fala com Deus. Aí Deus fala assim, vai lá, Moisés, dá água para o povo. Aí Moisés, tranquilo, sossegado. Vocês querem água, né? Vocês comeram maná, trouxe vocês beberam água em Mara. A água que estava amarga, agora a água estava doce. Mas vocês ainda querem água, né? Então tá bom. Irmãos, a pancada de Moisés foi tão forte na rocha que a água saiu. E ele era manso. Manso, manso. Mas observe aqui o que Jesus disse. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Presta bem atenção nisso, irmãos. Presta bem atenção. O Espírito Santo não tinha descido. Ah, irmãos, prepara aí. Segura na cadeira porque essa é forte. Moisés era dito como o mais manso da terra. O Espírito Santo vinha à terra, entrava na vida do homem, tá? E executava a obra e voltava, porque Jesus não tinha descido. Agora, presta bem atenção o que vai acontecer. Deus diz que os mais mansos herdarão a terra. Se o homem mais manso não conseguiu entrar na terra prometida porque não tinha o Espírito Santo, imagine você se não for cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, senão você não vai entrar na terra prometida não. Porque Moisés é levado no alto cume. Deus fala assim, olha Moisés, a terra prometida, mas você não vai entrar. Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que Jesus está revelando para você? Eu trouxe o Espírito Santo à terra para você ter mansidão e domínio próprio, para você entrar na terra prometida. Para você herdar a terra. É isso que o Espírito Santo veio fazer, irmãos. Por isso que o fruto do Espírito é o quê? Paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, então se você não tem domínio próprio, você não tem mansidão. Se você não tem mansidão, você não pode herdar a terra. Você não pode herdar a terra. Então você precisa clamar o Espírito Santo. Espírito Santo, me enche. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, irmãos. Pastor, então quer dizer então que eu não posso ficar irritado, que eu não posso ficar irado, que eu não... Não pode. Você precisa ser cheio do Espírito Santo.
Mas me acontece, eu não aguento. Irmão, encha-se do Espírito Santo. Porque se Jesus está falando que os mansos herdarão a terra. Irmãos, a terra que Deus te deu é essa. Não é a terra do céu. A terra que Ele está falando é essa aqui. Sabe por quê? Para e pensa. Uma pessoa, quando ela está tranquila, sossegada, ela tem um equilíbrio maior, ela tem a capacidade de raciocinar melhor, ela tem ideias verdadeiras, tem atitudes confiantes e não toma nenhum momento de arrependimento, pois suas atitudes foram todas elas pré-meditadas. Então, olha o contrário de quem não está vivendo uma vida de mansidão. Irritabilidade. Fala o que não deve, escuta o que não quer. Porque a Bíblia nos fala no livro de Provérbios que as palavras duras suscitam a ira no coração. Mas a palavra branda apazigua e formoseia o rosto. Então, irmãos, veja que quando nós temos o Espírito de Deus, algo vai transformando na nossa vida. E é isso que você precisa. Porque para herdar a terra, irmãos, as pessoas gostariam de estar do teu lado. As pessoas devem gostar de conversar com você. As pessoas precisam ver em você mansidão. Por que escreve que Moisés era o homem mais manso da terra com todas as atitudes que ele tomou? Porque mesmo ele tomando algumas atitudes, em alguns momentos de desequilíbrio dele, ele não tinha o Espírito Santo que você tem. Então ele tomava algumas atitudes, irmãos, que era natural do ser humano. Mas agora você não é mais natural, amém? Porque você tem o Espírito de Deus em você. Para te dar o quê? Mansidão. Irmãos, aqui dentro é fácil ser manso. Aqui dentro é fácil. Muito fácil ser manso aqui dentro. Ser manso no lar que é difícil. Ser manso no trabalho que é uma dificuldade. Ser manso no meio da provocação. É quase impossível para aquele que não tem o Espírito Santo. Mas se você está cheio do Espírito Santo, quando você pensar, o Espírito Santo vem, joga água no fogo da carne. Irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo, ele é fogo. Mas mesmo a palavra que diz que ele é fogo, ele também é água. Ele é fogo para incendiar e água para equilibrar o fogo. Então, irmãos, saiba de uma coisa, que Deus, Ele quer que você aprenda a viver uma vida e ter resposta clara, porque você vai pensar antes de falar, porque você está herdando a terra prometida. Amém? Irmãos, eu só vou falar dos misericordiosos. Não vou falar do que tem fome de justiça, porque o tempo não nos dá. Então eu vou passar para os misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, Jesus ele está falando aqui, olha, se você é bom com alguém, as pessoas vão ser boas com você. Se você planta um fruto bom, você vai colher um fruto bom. Gálatas 6, a partir do versículo 7 diz: de Deus, o homem não zomba e nem o engana. Aquilo que o homem estiver semeando, é o que ele vai plantar e vai colher. Porque a semente, irmãos, você está nas tuas mãos. Agora depende de você plantar ou não plantar. Você carrega dois tipos de semente, a boa e a má. Você carrega sempre dois tipos de semente. E você vai escolher qual tipo que eu vou plantar, a má ou a boa. Porque Jesus diz que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Então, irmãos, você tem que estar
sempre separando as sementes boas para você plantar. As sementes ruins você tem que estar jogando fora. E a semente ruim está dentro de você. É essa semente ruim que você tem que jogar fora. E pegar a semente boa e plantar. Porque a semente boa que você planta, o fruto vai ser bom. Aí sabe o que acontece? Nós reclamamos dos frutos ruins que nós colhemos porque não fizemos uma boa seleção da semente que plantamos. E é por isso que queremos misericórdia. Clamamos a Deus por misericórdia. Deus dá misericórdia. Irmãos, só que Deus não pode mudar a tua palavra. Porque se Deus diz assim, os misericordiosos são bem-aventurados, porque eles alcançarão misericórdia. Então, irmãos, para nós alcançarmos misericórdia, nós temos que ser misericordiosos com as pessoas também. Se nós não formos misericordiosos, quer dizer, se você não olhar com os bons olhos o teu irmão, você não está sendo misericordioso. Aí sabe o que acontece, irmãos? Você quer misericórdia de Deus, mas você não é misericordioso com o teu irmão. E aí você quer o quê? Colher o quê? Como que você vai colher misericórdia? Não tem como. É impossível. Aquilo que um ditado popular que as pessoas dizem aí no mundo secular, diz assim: o que na terra se faz, na terra se recebe. Não é? O que se faz, aqui se paga, né? Eu nem sei, até esqueci esse ditado. O que se faz aqui, aqui se paga. Irmãos, Jesus fala o quê? Misericordioso para com os misericordiosos. Jesus, ele usando a vida de Abraão, diz assim: a quem tu abençoar, eu abençoarei. E a quem tu amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Se você não abençoa o teu próximo, como que você quer ser abençoado? Porque o próprio Jesus diz assim: você quer misericórdia? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não foi isso que Jesus disse? Você quer misericórdia? Quer alcançar misericórdia? Você está amando o teu próximo como a ti mesmo? Porque você quer a misericórdia de Deus. Você quer o melhor de Deus. Mas você está amando o teu próximo. Quem é o teu próximo? Aí que grande detalhe, né? É o teu marido, a tua esposa, teus filhos, teus pais, né? Irmãos, teu vizinho, teu patrão, teu colega de trabalho, o mais chato que você tem lá. Será que você tem sido misericordioso com ele? Para e pensa. Minha filha. Você não tem sido tendo misericórdia com o teu próximo. Eu quero dizer para você uma coisa. Jesus diz assim, bem-aventurado os misericordiosos. Está dizendo que você vai alcançar o melhor de Deus se você tiver misericórdia com o teu próximo. Então você receberá misericórdia. Se você não tem misericórdia, irmãos, você não receberá misericórdia. Vamos nos colocar de pé? Eu quero finalizar com essa palavra. Tenha misericórdia do teu próximo, para que você alcance misericórdia. Amém? E eu quero dizer para você uma coisa. Jesus te deu a graça da misericórdia, que foi a razão para o qual você não foi consumido hoje. Hoje Deus te deu uma chance. Sabe para quê? Para que você tenha misericórdia de alguém. Deus, Ele te der uma chance amanhã, lembre-se disso. Ele está sendo misericordioso com você, para que você tenha misericórdia de alguém amanhã. Irmão, não importa quem esteja do teu lado, é o teu próximo, seja o bom samaritano. Seja o bom samaritano. Ajude o teu próximo a encontrar misericórdia como você encontrou de Deus. Amém? Irmã Kelly, vem aqui na frente.
Irmãos, segurei. Olha para lá. Nós vamos orar. A irmã Kelly vai fazer uma oração. Amém? Amém, irmãos?